Lady Pod. Lady Pod. Lady Pod. Eu gosto de ser mulher, sonhar e arder de amor. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje o tema que a gente vai abordar, ele é necessário e cheio de cores. Não é isso? Lady Park, a nossa queer da Barelança. Uau, Lucilene Castro, que delícia! Você cantou tão bem. Eu também gosto de ser mulher, querida. E eu tô tão espiritualizada hoje porque eu quero que você que está nos assistindo agora entre no nosso canal, @ladycod.manaus, no Instagram. E vai lá, curte, dá like, me tomba, fala que eu sou ruim, que eu sou feia, gorda. Pode falar tudo, tá, meu amor? Contanto que você fale da gente, né, Lulu? Pois é, fale verdades. Tudo que ela falou é verdade. Ela é tudo isso mesmo. Mas hoje o nosso tema ele é super necessário e as nossas convidadas são mulheres aguerridas, empoderadas e que eu conheço há algum tempo. E elas? Mas eu vou apresentá-las depois, já. Depois? Isso. Então tá, querida. Vai lá, mete bronca. Pois é, vamos lá. Vamos ser didáticas? Vamos, as pessoas precisam saber um pouco do que a gente vai abordar hoje. Eu acho. Sim. Vamos abordar um tema que é muito atual, um tema que, aliás, já passou do tempo de falar mais e mais e mais para que as pessoas entendam e compreendam de uma vez por todas, que é o gênero. Ai, gente, o homem, a mulher, o que define um gênero? O que define o que está na sua mente, o que está na questão biológica? Vocês estão catando mais ou menos qual vai ser o nosso tema de hoje, hein? Hein, Lu? Pois é, a gente vai abordar sobre a transexualidade. Eu vou dar uma lida aqui porque é didático o tema e aí eu vou dar uma lida aqui para vocês saberem mais ou menos do que a gente vai abordar. No mundo, 2 mulheres trans são consideradas as pioneiras, que adora Rudolf Richter. É isso? É essa? Richter. Diretor, é essa a pronúncia? Isso. Então. Foi uma mulher trans alemã que nasceu em 1892 e morreu em 1932. E ela foi considerada a primeira mulher trans a fazer uma cirurgia completa de afirmação de gênero de homem para mulher. Aos 6 anos, Dora tentou mutilar-se, portanto, seus pais a vestiu com vestes femininas e, na vida adulta, teve autorização do juiz para usá-las depois de várias retenções nas ruas. Pois é. E tem outra também, que você vai dizer que... Ai, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu fiz um teste de elenco pro filme aquele A Garota Dinamarquesa, né? Era pra ser eu, a garota dinamarquesa, mas aquele ator horroroso tomou meu lugar e eu não gostei daquilo. Era Lily Rabe, uma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. Lily Elbe, né? Que ela nasceu em 1882 e morreu em 31. Ou seja, gente, nessa época, as trans eram chamadas de transvestistes. É isso? Transvestistes. Que na época era ofensivo, mas hoje não é mais ofensivo. É igual a palavra queer, que a palavra queer no passado era pejorativo para a comunidade gay. Hoje é super aceita essa identidade, essa falinha queer. No Brasil, os indígenas, eles acolhem suas mulheres trans, né, no caso, e que são considerados super normal nas suas tribos. É por isso que eu amo Cebaré, querida. Eu adoro os indígenas, meu amor, tá? Eu sou da tribo dos Manaós. Viva Juricaba, indígenas ensinem! E na Índia, também, no país, também as travestis estão consideradas pessoas bem iluminadas, super aceitas da sociedade. E hoje nós estamos aqui com mulheres empoderadas, maravilhosas, e que são mulheres trans super conhecidas aqui na cidade de Manaus. A nossa cantora, primeiramente apresentando para vocês a nossa cantora maravilhosa, que é gostosa pra caralho. Uau! Melanie Marinho. Luiz, muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com vocês, a todo o público do Lady Pod. Lady Pod. Podemos. Estamos por aqui para rodar.
Já E aqui do ladinho dela, essa fofura que eu conheço há 500 anos, gente. Fale por você, ela não é dessa época, não. Henriques! Ô, Leide, obrigada pelo convite. Lu, obrigada pelo convite. E vamos aqui desenvolver essa temática toda relacionada ao mundo trans, né? Olha, você arrasa. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada. E aqui do meu lado, também do lado da Lady, essa maravilhosa, que é poderosa como figurinista, já foi figurinista no programa da Rede Globo de televisão, já ganhou prêmio no teatro. Linda! Melissa Maia, seja bem-vinda. Bem-vinda, belíssima. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, Lucilene, Leide. É realmente muito bom poder estar aqui falando um pouco sobre esse tema que eu acho que é tão importante, cada vez tem sido mais em voga, né? Sim. Daí, cara, eu gente, desse tempo todo pra cá, dessa questão das pessoas entenderem o que é trans, que vocês lembram dessa história que falava assim, tu é tudo viado? Não tinha essa história? Sim. Não tinha essa coisa de trans, as letras da nomenclatura LGBT, que depois GLS, olha, eu sou sei porque eu era GLS, meu amor, tá? E aí depois LGBT, aí depois LGBTQIA+, depois LGBTQPQPQPQZ+. E é maravilhoso isso, né? Agora não sei nem que letra eu sou, porque eu tô rodando. Eu sou queer. é a letra Q. Queer. Meninas, gente, eu tô muito feliz. E olha, o Brasil sempre teve referência do mundo trans, travesti da Rogéria, que entrava na casa das pessoas, famílias deixavam a Rogéria entrar na casa delas. A Roberta Rose, que foi para a Europa, casou com um suíço maravilhoso. E mais recente agora, a Tammy Gretchen, a filha da cantora Gretchen, que fez a transição e virou um homem trans, não é isso? Eu queria só citar mais uma que eu sou fã, apaixonada, eu sou louca. Érica Hilton, meu amor, gosta? Muito fã dela. Você me disse até que pegaria a Erika Hilton. Eu pegaria a Érica Hilton. Só pela Ia quebrar uma Só pra ela louça. ficar conversando comigo a noite inteira, que ela fala muito e a dicção é perfeita. Adoraria. Perfeita. E assim, vamos apresentar aqui mais próxima nós. Eu quero que elas falem mais. Isso, não falou muito nessa. Vamos começar por ela, que é engenheira civil. Ela é da prefeitura, maravilhosa. Estudou na Europa, tem mestrado, está fazendo doutorado. E é engenheira do trabalho também? Civil. Manda na Europa, muda. A gente pode dividir a Europa antes e depois dela. Exatamente. O Edma, seja bem-vinda. Fale um pouco como é a sua inserção nesse mundo da engenharia, porque é um mundo meio machista, né? A gente sabe ainda disso. Como é que você consegue se impor? Como é que você conseguiu chegar e se impor como uma mulher trans desse meio? Bom, eu acho que tudo começou com Era Uma Vez, né? Sempre tem aquele Era Uma Vez. Eu falo que, ainda hoje eu vinha falando com a minha amiga Francisca, que está aqui no estúdio me acompanhando, e eu falei para ela que o pilar de uma pessoa, do ser humano, mas uma trans, né, para segurar o pepino, é a família. Né? Então, a partir do momento que você tem uma família que te dá um suporte... E a família pode destruir ou alicerçar. ela pode Né? ou alicerçar, né? Então, tem toda aquela situação. Entretanto, também tem um histórico daquela família, aquele pai, aquela mãe, que tem um filho que é homossexual, que é trans, enfim. Ele também não tem aquele amparo. Isso nos anos 70, quando eu nasci, né? Então, quando virou os anos 80, eu comecei a estudar, né? Fazer meu ensino secundário ou primário. E aí, em 92, eu entrei na escola técnica. Então, a escola técnica foi o grande divisor de águas para mim. Porque eu sempre gostei de matemática. Estudei lá também. Nunca gostei, assim, de humanas. Correto? Sempre de exatas, Sempre né? exatas, sempre. Eu também sou super exata. Eu também. E aí, quando eu adentro a escola técnica em 92, fico de 92 a 95, estudando lá, 4 anos, que o secundário na escola técnica eram 4 anos na época. E aí, em 96, entrei na universidade, né? Você já era trans ou estava... Já era trans? Já era Desde trans. quantos anos? Já desde os 11 anos. Sério, querida? Mamãe, eu vou ser travesti. E
Deixou crescer Mamãe cabelo. ficou louca, né? Mamãe não aguentava o negócio, porque nem ela conseguia entender, a família também não. Mas aí o tempo foi se encarregando de, né, mostrar para ela que aquilo seria uma coisa benéfica para mim no momento, né? Claro que ela, como mãe, tinha todo aquele receio de como as pessoas iam me tratar no trabalho, na rua, enfim, que toda a preocupação de mãe e pai é essa, né? Aí eu quero pegar esse ganchinho, Edma, e trazer aqui pra Melanie, que é uma cantora, que é uma atriz, que ela explode do sertanejo, mas ela canta tudo, até gospel, ela me falou. Realmente. Se pagar, meu amor, ela canta, né? E eu quero saber de ti, como foi essa criança? Como é que você se descobriu trans e você se olhou no espelho, eu sou uma mulher? Como é que foi pra ti? É um tema muito importante, né, sobre a infância de uma menina trans, né? Isso além de ser um assunto totalmente que deve ser abordado, a gente vê muitas polêmicas, né, sobre a criança não pode ser trans, isso, aquilo como a gente vê hoje em dia, né? Olha, eu vejo um reality show, gostou da minha pronúncia? Eu vejo um reality show nos Estados Unidos que as crianças são drag queens, inspiradas muito no RuPaul. Sim. Isso divide muitas opiniões. Certamente. Inclusive no Brasil, amigos que eu tenho dizem que acham uma palhaçada ter esse reality. O que você acha? Sim, inclusive saiu, acho que foi uma lei que eles estão organizando uma lei que as crianças não podem mais ir para as paradas de LGBT com os pais, né? Acho que é em São Paulo isso, né? Enfim, o meu abordamento contra a sexualidade foi aos 4 anos de idade, né? Eu já me sentia uma mulher, né? Então, 4 anos? 4 anos de idade. Eu disse para minha mãe que eu era uma menina trans. Eu lembro exatamente o que aconteceu, exatamente, detalhadamente, o que nós fazíamos. Eu estava lendo o livro de português ao lado do meu irmão e ela ao meio. Ela abriu uma página no capítulo de português 67, lembro até hoje dessa cena, e ela dizia para o meu irmão, você é esse menino e você é esse menino. E você é gêmea, né? Isso. E tinha uma mulher loira no meio, eu disse, não, mãe, essa mulher loira sou eu. E como você abordou esse assunto extremamente maravilhoso, eu levei um tapa da minha mãe daqui. A gente ia ver o limpa na hora. Mas na hora, Depois uma situação que conta, muito ri séria. hoje, mas né? na hora dói, E né? nossos pais têm uns ensinamentos totalmente diferentes do que que a gente aborda. É o patriarcado, Né? Patriarcado. Então, a minha mãe veio de uma família totalmente diferente, né? Dos ensinamentos, enfim. E aquele dia, acho que eu realmente disse para mim mesma que não seria fácil. Não seria fácil, mas que eu iria viver como eu queria viver e ser. E aí né? você começou a adotar a figura trans. A figura trans eu comecei a adotar já aos 18 anos. Então, não foi um processo difícil, mas foi um processo totalmente dolorido. Porque, querendo ou não, isso aborda o nosso psicológico, o nosso lado espiritual, o nosso lado emocional, financeiro. A área do trabalho também afeta muito. Que hoje falam bullying. Justamente, porque particularmente, querendo ou não, a nossa imagem toda da transexualidade é vista como a mulher trans nas ruas, a travesti se prostituindo, e às vezes eles abordam certos tipos de assuntos que não são a nossa realidade, mas que é a realidade de muitos. A figura da transexualidade, do travesti, da mulher trans, ela sempre está associada à prostituição. Certamente. Né? Assim, ou então aquela coisa, ela vai ser cabeleireira, ela vai ser manicure, essa coisa sempre da beleza. Jamais vai imaginar, tipo, ela é mulher trans, mas ela é uma engenheira. Ela é uma mulher trans, mas ela é uma cantora. E falar em mulher trans, que ela já foi bailarina clássica ou é bailarina clássica, ela já foi. Ela é bailarina clássica. Ela tem um compasso. Ela é atriz. E é uma das figurinistas mais reconhecidas hoje aqui na cidade. Morou um tempo em São Paulo, fez programas de TV. Deixa eu molhar o bico. Falar em molhar o bico, eu vou molhar o meu porque eu tô de ressaca. Eu tô de ressaca, gente. Eu bebi ontem, sinto. Que é Melissa Maia, que é filha de uma das pessoas que eu mais sou fã, que é Liliane Maia, jornalista, minha colega de infância do Santa Terezinha. Faz tempo. Melissa,
Morar em São Paulo, você morou um tempo em São Paulo, mas agora mora onde? Não, moro em Manaus, tenho residência fixa aqui, fique bem claro. Fique bem claro que eu tenho residência Ela fixa. pode participar de edital da cidade, gente. Estou automaticamente credenciada. Aí me diga uma coisa, ser mulher trans em São Paulo é mais fácil de que em Manaus? O Manaus está preparada para receber uma mulher trans de boa. Na verdade, eu acho que ser mulher trans no Brasil já não é fácil, né? Mas, obviamente, que a gente está falando de Manaus, que é uma cidade província, né? Então, em São Paulo, isso tudo já é muito mais abrangente. Mas se tratando a nível Brasil, São Paulo é menor que Manaus para isso. Mas ainda não é o melhor lugar do mundo para se viver sendo. Qual seria o melhor lugar do mundo para ser trans? Eu acho que é o lugar onde você se sente feliz e onde você se sente aceita. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Melissa. Eu saio muito da cidade, não sei se é o meu mundo, o mundo que eu vivo. A gente vive numa bolha, né, Helene? Que é uma bolha artística. Sabe? Assim, eu não consigo, confesso a você, eu não consigo visualizar. É óbvio que isso não é meu lugar de fala, então é óbvio que eu tô falando dentro da minha ótica. Perspectiva. Acho que falaram que tem um travesti também, cara. Meu verei, eu não vou contar como foi meu silicone, não vou contar nada, era muito pequeno. Então, assim, eu não consigo visualizar tanta homofobia aqui na cidade. Eu vejo as pessoas muito aceitas, pelo menos nos lugares que eu frequento. Muita homofobia, não. Existe homofobia, existe transfobia, mas às vezes até dentro do próprio meio artístico ia de uma forma velada, Luciana. Entendeu? Justamente por isso, por ser aparentemente tudo muito mais tranquilo, as pessoas num tom de brincadeira fazem piadas transfóbicas, tomam atitudes transfóbicas também machistas. Então, assim como uma mulher cis também sofre o machismo, a opressão, a mulher trans também sofre. Só que muitas vezes de forma velada. Entendi. Certo. Muito bem, e vocês? Assim, qual foi o período pior na história de vocês nessa Bolsonaro. Não, nem Posso falar porque eu não estava aqui. Mas você acompanhou, né? Vou andar de lá de fora. Ou tu é bolsonarista? Deus. Pelo amor de Deus. Você passou um tempão morando assim na Europa, quase metade da sua vida. Credo. Passando um tempão puxando mala, carregando mala, sendo uma. Mentira! Morando fora, viajando na Europa, estudando. Enfim, como é também ser uma mulher trans na Europa? É diferente do Brasil? É mais aceitável? É mais... Pois é, você morou muito tempo em Portugal. Como é a questão... Casou em Portugal, inclusive, Sim, né? Sara poderosa. Bom, continuando aqui com a conversa com a Leite também, terminei engenharia civil na UBRA em 2001, fiz uma especialização em matemática e aí do nada, como eu sou servidora pública estatutária, Com licença. Não pode demitir ela. Não mais. Qual por justa causa? então, Que fique claro. que fique claro, e já se passaram, vai lá, 28 anos. Não precisa falar números. Eu sei que você gosta de números. Sim, já estou bem. Ela veio cedo, ela entrou muito Porque eu cedo. entrei na prefeitura como estagiária na época tá da rica, escola já tá técnica. Não, Funcionário público não fica rico. não só. Enfim. E aí acabei, depois de 2008, decidi ver uma coisa diferente. Eu digo, vou fazer alguma coisa fora. E aí encontrei esse mestrado lá na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, né? A FEUP, que fica na cidade do Porto. Me inscrevi, fui selecionada. Aí em 2009 fui para lá para fazer esse mestrado de Engenharia e Segurança Higiênico-Patronal. Portugal. Isso, na cidade do Porto, em Portugal. Não tinha nenhum amigo, nenhum parente, nem nada, então a gente fica meio deslocada quando chega lá, né? Amazonense, nunca tinha saído daqui do Brasil, no frio, setembro, e a gente com frio, a gente já fica logo querendo morrer, né? De frio. Anyway. E aí, comecei a desbravar a cidade, a faculdade, né? Porque são situações que em alguns momentos eu via que eles são muito individualistas no meio acadêmico, na universidade. Um exemplo é que a nota na universidade não é de 0 a 10, é de 0 a 20. Então tem que tirar de 10 a 20 para te passar.
E como eu cheguei num período que já É tinha muito passado, mais difícil, né? era muito mais difícil, tem muito mais trabalho, muito mais teste, muito mais prova, enfim. E eu não sabia dessa dinâmica, né, de dentro da universidade. Então, até eu me encaixar, não só a questão da transexualidade dentro da universidade, que eu nem sei se as pessoas sabiam se sou transexual lá. Só abrir um parênteses, eu conheço a primeira vez que eu vi a Wade, eu falei pra ela ainda agora, eu sou do Ministério Público, eu trabalho há muitos anos também, que eu sou funcionária pública estatutária, querida. Não é pouca M, não, né? Não interessa. Então, e a primeira vez que eu vi a Wade foi no meu trabalho que ela foi fazer uma denúncia, me parece que num chefe. E ela chegou lá toda trabalhada no seu bom taierro de funcionária. E eu vi aquela pessoa andando, ela foi atendida por um promotor, e o promotor depois me falou que ela era uma mulher trans. E eu fiquei assim, porque realmente me passou totalmente despercebida. Eu porque- também, olha só, a Geólia Gimene me apresentou você na Praça da Saudade. Sim. Eu era uma cunhetazinha, lembra? E quando eu te vi, a gente conversou, comeu aqueles de salada. E foi uma delícia, e fomos embora, e eu falei, Geólia, tua amiga é maravilhosa, não sei o que, ela... Não é ela. Porque naquele tempo, Sim, né, as pessoas não entendiam como ela. Era sempre um homem tentando ser mulher. Mudou muito, graças a Deus. Já vem. Mas assim, aí eu não acredito, ela me enganou bem, né? Eu falei pra ela na época. E assim, você passa mesmo com uma mulher, porque você, além de ter alma feminina, você também passa essa imagem de mulher maravilhosa. Mas também não pise no meu pé, querida, porque eu também... O que tu faz? Meu amor, Tu luta o quê, querida? fora toda. Tá escondido. Sim, mas fale da... E aí a questão de você ser aceita na universidade, estar naquele meio acadêmico, as pessoas elas não estão muito ali para ver a questão da sexualidade. Agora, o que eu consegui visualizar era a xenofobia. Assim, Né? a gente até hoje... Isso em Portugal, A gente acabou de tem. ter um caso de uma mulher querendo expulsar uma brasileira. Uma mais velada e outra não tão velada. Eu posso citar Noruega, né? Na Escandinávia, né? Porque a Escandinávia é Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Ela também é geografia, querida. Interessa. Então você consegue visualizar que, apesar da Noruega ter o maior IDH do mundo, né? Com relação ao índice de desenvolvimento humano, mas também tem um alto índice de suicídio por lá. Nossa. Né? Então eles têm tudo. Mas também países muito frios, normalmente se propicia, né, o suicídio também. Isso. Inclusive a Islândia foi considerado o país mais receptivo ao mundo LGBT. A questão da aceitação. Mas deixa ela voltar a falar. Se... Acabou. Ei, por favor, dá pra despedir... Segurança. dela, gente. Dá pra despedir a Lady, eu quero ficar agora só com a Melissa. Segurança, por favor, compareça. É. E aí o que aconteceu? Você consegue visualizar essa questão da xenofobia mais velada e menos velada, né? Isso em Portugal, principalmente agora, né? Com essa grande movimentação de brasileiros indo para lá para estudar, trabalhar, enfim. Mas eu não senti assim tanta coisa, porque eu fui uma das primeiras a casar em Portugal, porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal começou em 2011. Tu ainda tá casada, não? Não, agora eu tô divorciada. Tô Tá na divorciada pista. Desde o dia 21 de abril Você de tá na 2023. pista. Sim, eu tô na... Eu gosto assim. E agora tá morando em Manaus mesmo. Tô morando em Manaus. Só de se inscrever na Paulo Gustavo. Por enquanto, Vai Gustavo, então. porque eu tenho que retornar, né, daqui a um tempo, para terminar o meu doutorado, né, porque eu dei um break no doutorado em função do divórcio, em função de questões pessoais, mas eu retorno para concluir isso, né, porque é mais uma etapa que a gente tem que fazer. Você acha que eu tenho chance na Europa? Meu amor, deixa ele falar, eu tenho um ditado comigo que eu trago para mim sempre, né? O que o Brasil rejeita, a Europa aceita, meu amor. Então, você pode se jogar de qualquer maneira. porque Posso me jogar de piruada na Europa? Meu amor, de piruada, de qualquer fuá que a senhora queira, que a senhora vai ser bem acolhida. Olha, Melanie, eu vou fazer aqui uma pergunta pra Melanie, botar a Melanie na roda já rapidinho. Melanie, me diz uma coisa. Você pensou um dia assim, desistir? Não, eu não vou me transicionar porque
vou sofrer preconceito, eu vou ficar escondidinha nesse corpo que não me pertence. Acho que isso é uma coisa muito mais interna, né, para mulher trans, né? E bem mais decisiva, porque eu vejo casos de trans que se transicionam e depois se arrependem, né? Então isso para mim não é uma mulher trans. Não seja que... Vou completar aqui também, Melanie. Eu acho que não é porque a pessoa se arrepende, eu acho que não é muito sobre ela. É sobre, às vezes, igreja. É isso que é fundamental. É isso que é fundamental. Você não tem que... A gente pode falar isso porque entendemos. Eu acho que você não é uma escolha. Você ser uma pessoa trans. Você nasce assim, em algum momento da sua vida você descobre. Sim, descobre. Você descobre se você gosta de homem, gosta de café, gosta de... Era justamente esse assunto que eu ia abordar. Então assim, existe essa pressão, né, da sociedade pela vida das transexuais, né? Então, existe o abordamento da igreja, existe o abordamento do preconceito, existe esse abordamento político, né, que se emenda, né, na vida da transexualidade, né, da mulher trans. Então, eu nunca pensei em, eu vou desistir, né, do processo, porque é um processo, né? Do processo e deixar a vida acontecer. Não, nunca passou pela minha cabeça. E no meio da música, já que você faz show, inclusive você canta o gênero que eu acho que você mais se identifica, que é o sertanejo. Machista. É machista. Você canta em casas que eu também vejo que são casas totalmente dominadas pelo universo masculino. E aí, como é que você se insere nesse contexto dessas casas, fazendo show de sertanejo? Como é a receptividade do público, dos donos de casa, enfim, como é Quando isso? eu comecei no ramo sertanejo, há 16 anos atrás, o movimento sertanejo era dominado pelos homens, né? O Wagner Martins, Breno Marques, o Edu Guedes, todos esses cantores eram da época... Essa é a galera daqui, né? Isso, daqui Legal. de Manaus. Então, quando eu comecei, não existiam mulheres fazendo música sertaneja em Manaus. Então, eu comecei a esse movimento, né? E hoje, graças a Deus, vemos boa parte de mulheres cis, né? Mulheres heterossexuais no ramo, mas quando eu comecei não havia isso, mulheres transicionadas ou mulheres cis no ramo sertanejo. Então, foi bem desafiador para mim, porque não só foi desafiador para mim, como também desafiador para alguns cantores, alguns músicos que não eram acostumados a ver ou a estar ou trabalhar, né, com uma cantora trans que estava, né, em ascensão naquele momento. Foi bem difícil, foi bem desafiador, ainda é desafiador e ainda tem uma parcela de exclusões ainda que eu vejo muito. É aquela parte velada que todas elas falaram aqui, né? Preconceito velado. Melanie, é uma pergunta para todas. Eu queria saber se essa questão do preconceito, ele é um motivo principal pelo fato de repente, vocês não terem transicionado. Ou tem outros motivos, ou não tem esse desejo. Transicionado, né? Isso. E também a questão da cirurgia, né? Também ninguém fala isso. Quando a Melanie falou até sobre o governo, no Brasil também existem várias leis que falam sobre isso. Você não é dona do seu corpo. Sim. Então, se eu quiser fazer a cirurgia de mudança de gênero, eu preciso pedir autorização para o governo. Então, você não tem o livre-arbítrio de escolher se você quer mudar o seu corpo ou não. Você precisa passar. Que tem partes que eu concordo e eu acho que é preciso mesmo, porque qualquer outra cirurgia, seja de silicone, plástica, normalmente as cirurgias são reversíveis, né? Mas essa é uma que não é. Então, assim, eu concordo que precisa ter, sim, um preparo psicológico, né? Precisa ter um acompanhamento, porque é uma decisão que realmente vai mudar tudo. Vai mudar tudo, você não tem como voltar atrás, né? Diferente. É uma coisa que eu trabalho, eu acho que justamente cada vez mais que eu faço terapia, que eu entendo, é uma coisa que eu trabalho cada vez mais na minha cabeça, para entender se eu preciso disso, ou se eu quero pela uma pressão da sociedade, ou se é um desejo pessoal. E eu acho que essa escolha tem que ser por você. Eu tenho muitas amigas que já fizeram, e fizeram muitas vezes pelo namorado. E aí o namorado um dia vai acabar, né? Porque nem nada nessa... Na série Pose fala muito sobre isso. Então essa coisa. É muito complexo e eu acho que isso é uma decisão pessoal e você precisa entender o seu tempo. E vocês, meninas? Também. Eu também já tô meio século, né? Então já começo a entender que não... Para mim,
na minha cabeça, não é uma ciência. Não, para mim Que não. você não é menos mulher, nem mais mulher se quiser, né? Então, Não é eu acho que daqui isso é importante. Não que daqui deixar É uma claro decisão pra bem pessoa. pessoal. Eu acho então, eu acho que Porque, por exemplo, é a mesma coisa se você, obviamente que em níveis de proporções diferentes, né? Mas se você quiser mudar algo que você não gosta no seu corpo, é uma decisão que tem que ser sua. Isso. Ah, eu sou gordo, eu quero emagrecer. É uma decisão sua. Isso é pra você. Não. Foi. Eu senti uma indireta. querendo ou não, Jamais. Olha, eu vou te perdoar porque eu tô cool. Mas, querendo ou não, isso é tão ridículo, né? Pessoas chegarem pra você e dizer, Você também que nossa, você não faz eu não pra acredito, ninguém. né? tal, é aquela surpresa, mas você E eu acho que é uma operada pergunta que ou você é operada? não faz isso, né? Se você tem uma vagina, se você tem um pênis. As pessoas não precisam saber disso, né? Essa é uma coisa Não é da sua, sua pessoal. Muito essa curiosidade. Muito. Não, eu acho que super desperta essa curiosidade. Desculpa, até eu tenho. Às vezes eu tenho, gente. Desculpa. É porque ela é fofoqueira. Eu sou. Pronto, você vai perguntar isso pra pessoa que você não conhece. Não. Diferente de mim, que você já conhece há muitos anos. Você Nós já temos uma abertura. pra isso. Não, mas eu não gosto quando perguntam de mim se eu sou frouxa. Até porque isso Perguntas que não precisam. não precisa, porque a gente já sabe dar resposta. Ai, Melissa, eu vou te fazer uma pergunta. Porque não, eu vou fazer hoje tá um papo de cafezinho mesmo. Papo Assim. calcinha. Depois eu dou uma pergunta, não bonita. Para, não fica nervosa. Melissa, eu vou te fazer uma pergunta, assim. Geralmente, é muito mais fácil pro pai, pra mãe, pra família aceitar o filho homossexual do que o filho trans. Nossa, pra Filha minha mãe trans. foi muito difícil. Assim. Mas geralmente, assim, é porque é mais, digamos, ainda é mais aceitável, é mais comum, tá? Vamos falar dessa forma. Mas, assim, você é de uma família que a sua mãe, porra, super descolada, uma figura que é jornalista, super inteligente. Pra aceitar a sua transição como mulher, porque eu te conheço como garoto ainda, né? De criança que fazia teatro, que fazia dança. Mas para sua família, assim, especificamente, que é uma família que eu suponho que seja uma família um pouco mais esclarecida, um pouco mais atual. Foi complicado a sua família aceitar a sua Eu não transição? digo que é questão da família em si, da minha família, né? Obviamente eu reconheço o lugar de privilégio que eu tenho, entre várias coisas, né? De ter nascido uma família que me acolheu, que me respeita, que eu tive oportunidade de poder estudar. Então a Weidman tinha falado sobre essa estrutura familiar, né? E pra mim ela é como se fosse uma pirâmide, né? A base é a família, logo vem a educação acima e a última é o seu lado profissional. Então como você desenvolve isso? Se você quebra esse primeiro pilar, que é a família, dificilmente você vai conseguir subir um outro degrau, né? Porque você quebrou a base. Então, assim, minha mãe é jornalista, produtora cultural, formada em cinema também, então ela realmente tem uma outra cabeça. Mas confesso que não foi tão simples assim, né? Simples no sentido pra minha mãe, ela sempre fala isso e a gente dá até risada. Ela tanto faz se você quiser ser um emboá, uma lagartixa, qualquer coisa. Ela queria que eu fosse feliz. Legal, eu acho que essa é a finalidade dos ela pais. tem muitos amigos gays, então até então, quando ela achava que era gay, pra ela tava tudo bem. Quando eu entendi que demorou um tempo, né, foi um processo interno meu pra eu entender isso. Quando eu falei pra ela que eu era trans, ela desconhecia, mas não é que ela teve um preconceito. Então ela precisou entender e hoje em dia a gente conversa sobre várias coisas e tal. E eu acho que a minha mãe é até mais militante que eu hoje. Achei que você, que sendo mãe, porque, vou falar, eu sou mãe, e você, quando tem um filho, você escolhe o nome do filho, você faz a roupinha de bebê azul do seu filho. Eu tenho uma história ótima pra contar do nome. Pois é, então assim, você constrói dentro da tua cabeça que teu filho vai ser um homem, que vai casar, que vai ter filhos. Eu acho Você idealiza, né? isso. E quando vem... Isso é qualquer mãe, independente do descolamento da mãe, não. E quando o seu filho não é aquilo que você pensou, ou que você idealizou, é um choque. Eu acho que você fica um pouco impactada com isso. E depois, tipo assim, como é que tu tens um nome, que eu sei, não vou falar, e que Não tenho mais. não porque tem eu mais, não consegui identificar. Pois é, tu tínhamos um nome que a sua mãe escolheu, seu pai, esse filho, e hoje você é a Melissa, que foi o nome que você escolheu. Inclusive, eu conheço a Melissa
ainda nessa fase assim de garota, que ela foi Miss. Ela me via no teatro. Ela me via no teatro quando era... O então ator Michel Guerreiro, né, interpretando sempre, né? E sempre, eu acho que foi um dos pioneiros em Manaus a fazer a performance como mulher. Era todos sem Era todos sem saber. Então, assim, nunca me esqueço da Vingança de Malévola. Eu morria de medo. Aí eu assisti. Era ótimo. O Michel entrava com uma tocha, com fogo, uma fumaça. Corvo, meu querido. Olha, ela sabe. Essa é fã. Pois é, a Melissa eu conheço, como já falei, desde criança. Ela é uma pessoa que eu acompanho toda a sua trajetória, inclusive foi Miss Gay Amazonas, que ocorreu no Miss Brasil. Tu ganhou? Não, fiquei aqui em Manaus, eu ganhei. Aqui eu fui pro concurso. E assim, eu sempre, desde criança eu acompanho, e eu sempre achava que você seria uma mulher trans. Você seria uma mulher trans. Inclusive você andava com o Jonathan na época do concurso, eu dizia, Jonathan, a Melissa vai ser uma mulher trans. Ele dizia, não, Luciane, que ela gosta de vez em quando se montar. Eu dizia, não, ela é uma mulher trans, eu consigo visualizar isso. E aí tem essa questão do nome, que a gente... Como é que é? A sua mãe vai ter que acostumar a chamar você de Melissa, porque a vida toda você tinha outro nome. Como é que Você por conta da medicina? É. Então, é isso que eu vou contar. Melissa é sim por conta da sandália Melissa. Nos anos 90... Então, assim, era o sonho de toda menina nos anos 90 usar uma Melissa, né? E, obviamente, eu queria usar Melissa e usava uma e não podia. Não, Melissa não é dos anos 90, não. Melissa é dos anos Pra mim é 90, né? Tinha aquela... A novela Dancing Days, que tinha Melissa com aquela meia... de Lorex. Menino, era louco. Maravilhosa. Já eu, Melanie veio das Spice Girls. Então eu, como fã de Spice Girls, roubei Melanie. Não, vai ser Melanie. O Edman é teu nome mesmo, né? É, o Edman é meu nome. Aí o Edman já não botou, né? Não, o Edman. Já levou vantagem. Meu pai que escolheu esse nome, né? Então, assim, nome Visionário. Ele é visionário. Visionaríssimo. Papai, um beijo. Mamãe também. Mas o que eu fiz só quando eu estava em Portugal, troquei o gênero. Lá em Portugal, e aí vim pra cá, troquei o gênero aqui. Então já tenho o gênero trocado. Mas a Melissa ainda não falou, gata. Aí voltando a história do nome. Depois que eu entendi tudo isso, que eu já estava memorizando, já tinha um tempo escondido. E aí eu decidi contar isso pra minha mãe, né? Aí virei, falei tudo pra minha mãe. Obviamente ela já falou, já sabia disso, né? Mas enfim, se tu quer sente mais feliz, mais segura de me contar, então tá tudo certo. Mas que nome que vai ser? Aí eu falei, Melissa. Ela, não tinha um nome melhor? Então é ótimo, assim, que também continuou com o M, né? Que eu e a minha irmã foi sem querer, né? Então era Melissa e Maiara, e depois veio Miguel e Mariana. Então eu e Maiara foi sem querer. Históricos o do M, M, né? E o restante dos outros dois irmãos, a gente falou, não, vamos seguir com M pra todo mundo agora, pra ficar todo mundo com M. Aí veio Miguel e Mariana. E sobre a família também, a aceitação foi ótima. Eu tenho uma história que é fantástica. Que a minha irmã era criança ainda, a Mariana. E aí, de vez em quando aconteceu esse processo da transição e tal, uma pessoa ou outra da família acabava ainda chamando, obviamente que não era por maldade, era por uma falta de costume mesmo. Ainda mais que eu também morei muito tempo em São Paulo, né? Mas Morei 9 anos agora está morando onde? em Manaus. Atenção, comissão. Empresa aberta, CNPJ. Atenção, maldita. Nada de denunciar a amiga. Ela mora aqui. Aí eu peguei e a minha irmã ouviu alguém da família falando outro nome, e ela pegou e falou, não é Melissa, e ela usa calcinha e ela tem até peito. Foi engraçado assim, e era uma criança falando, e eu sempre falo que o preconceito, ele é nosso, dos adultos, né? O nome tá a criança, se você falar que azul é azul, que verde é verde, ou que menino é menina, pra criança tá tudo certo, ela vai talvez não questionar, mas por uma curiosidade, ela vai querer saber algumas perguntas, né? Mas a criança não tem preconceito, o preconceito é nosso. Sim. Então, acho que a partir do momento que a Mariana falou isso na família, parou. Porque todo mundo entendeu que se ela, que é criança, conseguiu entender, por que os adultos não iam entender? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, não tem situação nenhuma de... Vovó chama de Melissa? Vó chama de Melissa, mãe, até o pai, que já faleceu também,
que teve algum processo também pra ele, que foi complicado entre a gente. Mas também no final da vida, ele chamava, assim, de Melissa, tinha até foto no celular. Acho que um dia eu fiquei, sei lá, 6 anos sem falar com meu pai. Quando eu fui falar com ele já novamente, eu tinha até foto minha com uma tela de proteção. Na verdade, essa foi uma situação complicada. Sim, por conta do gênero. Eu morava uma época num prédio lá em cima no Eldorado. E meu pai sempre bebia na porra de um bar que ficava ali no Eldorado. Então, todo dia que eu passava pra subir pra casa, eu tinha que ir andando. O que você sentia? Algum ano de Então, ele é uma pessoa, sempre foi muito mulherengo, né? Extremamente machista. E um dia ele tava no bar com os amigos e eu passei pra cumprimentá-lo, né? Ainda já tinha voltado a falar com ele. E eu vi que ele ficou meio super sem graça, assim. Foi logo pegando a carteira, meio que pra me dar algum dinheiro pra eu ir embora. Não. Sendo que meu pai separou da minha mãe, sumiu 15 anos da minha vida e nunca deu R$1. E aí depois ele reapareceu e tal, foi um processo. Mas tu pegou esse Me acué? acostumar, não, aí tal. Era bom esse acué. Era os R$50. Era bom. Era ótimo. Azevedo e eu 50 Ficava rica, você já era de 50 reais. Aí eu nunca esqueço disso. Hoje em dia, obviamente, eu dou risada, né? Mas na hora foi bem chocante pra mim. Quando eu vi que ele tava meio desesperado, assim, e eu continuei seguindo na direção dele. Aí quando eu cheguei, eu falei, oi pai, tudo bem e tal. Aí ele pegou, puxou os R$50 e deu na minha mão. Aí eu peguei os R$50, eu nunca esqueço. Eu peguei os R$50, assim, joguei no chão e olhei bem fixo no olho dele. E aí eu fiquei 6 anos sem falar com ele. Mas- Aí veio Fantástico, aí veio um monte de coisa, ele quis se aproximar de mim, né? Viu que a senhora tava grelhando. Aí eu- Lucilene, depois que a filha já tá transicionada, que tá tendo um certo destaque a nível nacional. Então, acho que a vida foi mostrando pra ele. E, graças a Deus, eu acho que eu consegui perdoá-lo. E perdoei sem pensar em perdoar. Essa história também é muito boa, que eu vou contar só pra finalizar. A minha família é toda espírita, né? Kardecista. E eu tava em Parintins no festival. O meu pai tava internado. Eu acredito em tudo, né? Eu acredito em tudo, eu acho que... Eu sou brasileira. Eu acho que a minha Pronto. religião é fazer o bem. Eu sou Mas eu brasileira. acredito em Deus, acredito nos orixás, acredito no espírito, acredito em tudo, porque eu acho que o universo é tão grande para você definir que é uma coisa só. Ah, eu penso na minha E eu acho que Deus também tem várias formas de se manifestar. Eu acredito né? em tudo. Eu acho que tem um musical que eu adoro também, que chama Cor Púrpura, e uma música eles falam sobre isso, né? Que Deus tá em tudo. Deus tá no amanhecer, no anoitecer, tá no ar que a gente respira, tá no algodão, tá no gel. Então Deus tá em tudo. Tudo isso que a gente vive é Deus. Hoje é triste. Olha, eu tô parada há um tempo, me aposentada, Michel, mas... Mas me enfim, chama, eu tô aberta para... podemos negociar, mas eu sou cara, como diria o Luciano. É verdade, eu vou falar isso depois. Eu vou fazer um teste com você, porque se você vier Eu choro. Luísa Brunet, não, olha na senhora. Mas não é o teste do sofá, não, né? Mas a gente já passou dessa época, né? A Lady do teste. Então, Só pra complementar uma coisinha, gente. Eu sei que é difícil agora, quem vai falar aqui é o Michel Guerreiro, o intérprete da Lady Parker e de tantas outras, como a Melissa falou, personagens femininas que eu já fiz no teatro. Já ganhei prêmios por isso também. Mas Já não quer ficar por baixo, vocês notaram. é difícil ser mulher, porque para colocar esse signo... até performar, Performar a mulher não é fácil. Então eu imagino, vocês chegaram no lugar de vocês, o que vocês sentem, vivem, mas tem um ônus e um ônus, né, de ser mulher. Falem pra gente. Verdade. As maquiagens caríssimas, Olha, roupas, sapatos. E querendo mulher gasta muito mais que o homem. Cada um sabe a dor e a delícia de Ser o que é. É incrível, pra mim essa música é realmente o que define. Tem a dor, mas realmente tem o lado bom. E eu nunca esqueço também o dia que eu transicionei e fui numa loja. Eu nunca esqueço, não é um merchan, mas eu fui na Renner. E eu pude entrar, Ela vai para assinando a roupa. nosso podcast. Por favor, né? Eu acho que eu preciso fazer, inclusive, a propaganda de final de ano da Renner. É, por favor, Renner. Renner, tem plus size? Eu entrei na Renner e eu lá, a partir daquele dia, eu pude escolher a roupa que eu queria. E isso pra mim foi libertador. Esse é um momento muito simbólico. Eu não compro mais na Renner por outros motivos. Não, porque ela Mas- cresceu. mas pra ela mim- falou, ela é cara como figurinista. E agora ela só tá de São Gucci outras- pra lá. São outras questões até de sustentabilidade, do que você entende como um produto a longo prazo.
Então são por esses motivos. Mas eu nunca esqueço que ali pra mim foi muito simbólico, o momento que eu pude escolher um vestido, uma saia, a peça que eu queria usar e não a peça que era a minha imposta. Eu também não vou fazer mexã, mas eu uso Shein. Falar em mexã, inclusive não estou de Shein, mas assim, eu tenho algumas coisinhas por aqui dela. Eu só vou registrar, tá? Essa estampa aqui é de telas do Rui Machado, que ele fez um espetáculo ano passado e nos presenteou algumas pessoas que participaram com algumas roupas estampadas com algumas das suas pinturas. Então, Rui, querida, essa aqui é uma das suas telas que eu estou vestida. E eu quero perguntar aqui também para vocês, hoje assim, a gente vê muita militância na questão da LGBTQIA+, na questão do gênero e tudo, né, Agora tem PN, sei lá, tem PN. Pansexual. É pansexual, PN, que mais? Pansexual. PN, Tem assexual. assexual. Ai, gente, é muito grande. É muito, né? Que delícia, né? Entendo que é necessário, né, gente? Sim. Porque eu acho que se incomoda uma pessoa é porque faz sentido. Claro, mas isso é Né? óbvio. E, obviamente, quando a gente fala de uma sigla, não é uma pessoa em Não, específico. várias É um pessoas. grupo Sim, de sim. pessoas E quer ser reconhecido. Pois é, então, dentro dessa... Rapidinho, Lucilene, por que o S foi tirado da sigla, né? Simpatizante. Por exemplo, minha mãe poderia ser S, Lucilene poderia ser S. Mas o S foi tirado porque não é uma representatividade. Essas pessoas não sofrem por ser simpatizantes. Pois é, Diferente das isso. siglas, que têm sim o seu peso e a delícia de ser o que é. E isso é militância, isso é política, sim, discutir essas questões são políticas, exatamente. Né? Principalmente quando a gente fala de direitos, Vocês né? fazem Lucilene? parte de alguma associação, de alguma entidade? São alguma ativistas ou não? Ou são pessoas que militam individualmente? Eu não sou ativista, mas eu tento cada vez mais... E tive durante esse processo de transição... Sim, já. Durante esse processo de transição, inclusive, eu tive um autoafastamento meu, que eu precisava me afastar para entender, enfim, tudo isso. E hoje em dia eu tento me aproximar um pouco mais sobre as causas. Estou com um projeto que eu não posso falar ainda, mas é um projeto social voltado à comunidade LGBTQIAPN+. Então, eu acho que é assim, eu acho que se você tem um lugar de destaque em algum cenário, seja lá qual for ele da sua profissão, eu acho que sim, você tem a obrigação de falar. Até me arrependo de não ter militado tanto isso na época do Fantástico, por exemplo, que eu acho que foi um momento que eu tive um certo destaque, mas eu também não estava pronta para lidar com tudo isso, né? Não só sobre ser uma mulher trans, que já era, mas também de como eu ia lidar com uma exposição. Também era no começo dessa coisa de mídias sociais, eu não sabia como é que isso... Tanto que em momento algum durante o quadro, ficou 1 mês e meio, Não foi eu falado. fui ler... Não foi falado. Você era mulher Não trans. foi falado, mas assim, depois de muitos anos, eu fui ler os comentários. E realmente são coisas bem pesadas. Sim. Né? Então, que bom que eu também não li, porque aí eu não levei esse karma pra mim, esse peso. Mas existe, sim. Então, o preconceito, ou seja lá por inveja, que também que as pessoas... É muito fácil você apontar o dedo na cara Mas de alguém. hoje dói mais ou dói menos, gente? Eu acho que... Acho que a dor Dói sempre, é isso? Dói sempre é dor. Eu acho que tem momentos que dói mais, momentos que dói menos. Depende da situação. Algumas coisas eu acho que você vai calejando, né? Sim. E talvez, sei lá, alguém falar alguma coisa. Mas tem dias também que você tá de saco cheio. Né? Se alguém te chamar de ele, aí você vai precisar se E impor. o pronome Tem dia dele que é outro. você ouve e não... Não, eu quero perguntar da Leide, porque ela já foi presidente da Associação de gays, lésbicas. Sim. associação. Sendo travestida. Que você fazia parada gay. Eu acho que foi uma das precursoras da parada gay aqui na Amazônia. Traz com a da amor, né? Sim. Com a da amor. Fazia parte da associação da Com Damor. a da amor. Salve a Damor, né? Que Deus o tenha. Sim, porque grande ativista. Não, agora eu não estou mais atuando mais com questão de movimento social, né? Agora estou fazendo só, estudando, trabalhando. Agora com o divórcio de 7 meses, estou meio quietinha, né? Que a gente fica meio murcha, né? Depois de entender todo esse novo processo, né? Até Você ficou casada há quanto tempo? 12 anos. Muito bom. Nossa, uma história, né? Eu, quando caso, é Stephanie, Brito e Pato. São 2 meses só.
Eu sou abandonada logo. E não, meu amor, eu sou E do lar, né? Ela recatada e do lar. Acho que pensou que ia ser Glória Menezes e Tarcísio Meira, né? Achei que ia ser eterno, né, meu amor? Mas É sonho, né? Pois é, vamos falar agora de política pública. Hoje em dia tem editais que estão abordando, que estão abrindo, dando essa importância. Apoiando mais ainda. Direcionando para direcionado para pessoas trans, indígenas, LGBT. enfim, Inclusive, eu queria até perguntar, né, da lei de sim. Porque no edital que tem GLBTQIA+, você está logo abaixo de mim, nos pré-queridos selecionados. Você se intitula trans? Na verdade, meu amor, eu não sei o que é isso. Eu sou transtornada. E olha, eu senti, Mas o quê? Que lembrando, né, o edital ele é GLBTQIA+. e eu vou te falar só o que eu senti, uma pitada de veneno. Você está abaixo. Eu tenho um print, né? Bom que eu tô abaixo dela. Se eu tivesse ensinado, isso acontece. Mas vamos voltar para nossa política pública. Saber assim, a gente está falando de edital, é óbvio que hoje esses editais eles estão mais abrangentes, estão tendo essa inclusão, e eu acho necessário que tenha essa inclusão, é importante nesse momento. Até um amigo meu me ligou assim e disse, porra, eu não vou falar o nome dele, porque é bem conhecido. eu imagino. Eu tô vendo aqui o edital, tem pessoas, não sei o que, cota para trans, cota para não sei quem, cota para não sei quem, cota para não sei quem, e pra gente sobrou uma vaga. Eu disse assim, meu amor, o que tá faltando pra você pegar um boy e ficar de casa e dizer que você é gay, gata? Vamos lá, então, Se esperte. isso é uma brincadeira. Saia desse armário. Isso é uma brincadeira e tal. Mas, enfim, essa questão de políticas públicas, dessa questão de atendimento médico exclusivo para pessoas trans, essa questão do banheiro para pessoas que são trans. Unissex tem também, né? Em locais públicos, em escolas, em bares, enfim. Como é que vocês veem essa questão toda, essa loucura toda? Inclusive tem deputado que vai fazer chacotinha, botar peruquinha e falar que é a Nicole na tribuna fazendo gracinha sobre essa questão de que a sociedade ainda vê isso como que a mulher trans ou a pessoa trans... Uma abominação, né? Então, Na realidade. E associa até com a questão do que é pedofilia. Sim, Né? Então, assim, como é que vocês veem essa questão de hoje... Como é que está esse cenário dessa questão pública de tudo isso que a gente está falando agora? Eu posso falar um pouco também, porque eu faço acompanhamento. No Brasil, eu não me engano agora o número exato, porque isso já pode ter atualizado, mas existiam 7 hospitais que tratam sobre saúde trans. E Manaus é uma dessas cidades onde tem. A gente tem aqui em Manaus o PAN da Codajás, onde eles têm um ambulatório trans, onde você faz todos os tratamentos. Você faz acompanhamento lá? Faço, inclusive preciso voltar lá para fazer a minha rotina de exames. Então eles acompanham tudo. E você aprova? Investigam. Se eu aprovo, sim, porque é feito pela doutora Dária, que tem assim uma sensibilidade e um acolhimento realmente incrível. Assim. Então lá você vê desde pessoas, homens trans, mulheres trans, e pessoas que querem começar a fazer a Tem transição. uma estatística aqui no Amazonas de número de trans? Você sabe? Não, tem. Sei, eu não Vocês conhecem? eu não sei te falar. Mas tem uma estatística muito grande. que você chega em São Paulo, você pergunta de onde que é. Muito grande. Manaus, é tudo de Manaus, excelente. Ela, deixa eu te perguntar. Deixa eu só concluir rapidinho. Sim, vai. Tem uma estatística muito grande de muitas transexuais que não têm o conhecimento Que tem, Tem, isso, né? É igual eu quando Fazem. cheguei Tem em o serviço disponível. pra voltar a morar aqui, eu não o conhecia seu processo um amigo meu hormonal médico. sozinhas, que é uma coisa Um amigo meu médico perigosa. me falou que aqui tinha. Por acaso Eu foi no comecei. Aldo? Vocês acham que não é tão divulgado? Não foi. não é tão divulgado. Eu acho que não é tão divulgado. Não, Então, acho que não é muito divulgado. Talvez dentro dessas associações seja. Então lá você tem desde vacina de HPV, que custa R$600, privada. Lá você tem direito, quando eles fazem ação, eles te dão vacina de HPV. Então, assim, você tem uma série de Paliativos, né? E só pra gente voltar a reforçar o quanto é importante o SUS, né? Porque você realmente... Eu comecei o meu processo hormonal sozinha. Então, eu já fiz vários... Vocês começaram sozinha também? sozinha. Sozinha. Mas, No começo, sim. é por isso que eu acho que é importante a gente estar falando sobre o PAN da Codajás, para que se tiver alguém, né, que esteja pensando em começar,
procura lá, porque a orientação Fica na melhor. cachoeirinha, gente. Você tem auxílio psicológico, você tem auxílio médico, você tem todos os exames. Eles cobrem Serviço tudo, social também. Serviço social. É, Você porque tem o lado acolhimento. Então, assim, é muito né? importante, é muito importante. Ainda mais se você não tem uma estrutura familiar, né? Que é aquela volta à história da pirâmide que a gente fala, né? Então, eu acho que isso também vem como um apoio para você tentar, de alguma forma, driblar essa deficiência nessa pirâmide, né? Melanie, deixa eu te perguntar. Esse lance, assim, que eu acho super importante, essa questão da utilização de banheiros, né? Principalmente, no seu caso especificamente, que eu vou perguntar isso, porque você canta, você frequenta à noite, você frequenta bares. E como é essa sua relação com essa questão do banheiro? Você sente que você é olhada de banda por uma outra mulher quando ela te encontra num banheiro? Ou como é que é essa questão desse banheiro para a utilização das pessoas que são trans dentro de uma casa? É importante ter? Totalmente. Na escola, Totalmente. em qualquer lugar. Mas, assim, quando eu comecei a minha transição, foi um processo bem dolorido. Te confesso que foi bem, eu posso dizer assim, horrível. Traumático. Eu trabalhava em um shopping, um certo determinado shopping, e eu estava nesse processo, e eu não entrava no banheiro masculino e no banheiro feminino, e sim no banheiro especiais. Porque no começo da transição eu sentia esses olhares mesmo que você mesmo citou. De mulheres, de homens. Muito mais. Sim, bem mais superficial, né? Mas hoje eu não passo mais por esse problema, né? Mas é de extrema importância, sim, né? Essa pauta, essa cota, né, também. Mas hoje em dia eu não... Que engraçado, porque não deveria ser, né? Talvez, né? Tudo bem. Sim, Né? sim. Se você respeitar o outro, Mas é a questão. Faz mais por essa questão. Essa situação. A sociedade, Wade, ela é uma sociedade machista, a gente se inclui nisso, não só as mulheres trans, mas eu como mulher também sinto isso, óbvio, é lógico, né? Mas isso tudo passa também de uma questão das pessoas que estão no poder, da forma que ele passa para a sociedade. Isso envolve também a questão da igreja, envolve a questão do discurso homofóbico, que faz essa associação de que a pessoa trans ela tem a ligação com a pedofilia, que ela vai desvirtuar teu filho. Mas isso eu vou entrar num outro assunto que eu acho que é meio polêmico, mas também é necessário, sobre a defesa, inclusive, da gente usar o banheiro feminino. Sim. Porque existe sim estupro de pessoas trans. E a gente, num banheiro masculino, isso é muito mais fetichizado na cabeça do homem. Sim, entendeu? claro. Então a gente pode sofrer, sim, assédio, agressão, Com certeza. homofobia, transfobia. Claro. Então, assim, é muito mais além do que simplesmente você ir para fazer suas necessidades fisiológicas. Com certeza. Entendeu? Eu acredito que... Sem cortar, Melissa, me desculpa. Tá lindo, tá lindo. Eu acho engraçado, assim, às vezes as pessoas... Algumas pessoas, né, que colocam puxa esse tema, né, a questão do banheiro. Aí tu olha, tu vai na casa do cidadão, tem um banheiro. No avião. Aí todo mundo usa ele no avião. Dá certo que é da família, da casa dele, né? Só tem um banheiro. Usa ele, a mulher, os filhos, as noras, todo mundo usa o mesmo banheiro. Aí quando é no shopping, que uma trans vai no banheiro feminino, cria aquele alarde todo. Eu não consigo entender. Até parece que na casa do distinto vai ter um banheiro para mulher, um banheiro para homem, um banheiro para... Não, no avião, a gente que viaja em classe econômica, a gente é pobre, lá atrás, o banheiro é um banheiro para 200 pessoas e o outro lá na frente para 10, que foi os que pagaram a passagem mais cara. Uhum. E todo mundo vai, todo mundo de boa. Eu não entendo por que essa problemática do banheiro. Eu, graças a Deus... No passado eu tive problema com relação a isso na faculdade, né? Inclusive fui até chamada, né, na universidade e a pessoa, na faculdade foi. E o pior era um grupo de senhoras do curso de psicologia. Olha. Que foram Tudo doida. Foram lá com o mercado vai receber. O mercado recebeu, né? Que formou em 2001. Mas dizem que a maioria dos loucos são os psicólogos. Desculpa, gente, mas eu não ouvi falar. E é psicólogo? E foi uma comissão de senhoras do curso de psicologia, porque elas se sentiam incomodadas, porque eu estava usando o banheiro feminino lá da universidade. E na época, a faculdade que eu fiz foi particular,
E eu fui chamada na orientação e aí eu disse, eu olhei pra cara da pessoa e disse, eu não acredito que você tá falando, puxando esse tema comigo. Isso era 1997. 26 anos. Isso, 1997, porque eu entrei na universidade em 96, né? E aí eu disse, eu não acredito, você tá falando uma aberração dessa pra mim, porque se eu estou aqui nessa universidade, eu pago. O mesmo valor da minha nota de R$100 que eu pago é o mesmo valor das outras que pagam. Sim. Então, assim, vamos fazer de conta que isso não existiu, Não. porque senão eu vou ficar milionária Olha que com o tudo. processo que eu vou jogar em cima de vocês. E universidade. Da universidade, em cima da universidade, né? Em cima da universidade Das pessoas. e das pessoas, né? E aí, eu não fiz Vocês já se envolveram em absolutamente processos nada. assim? Já. Né, nessa questão do trabalho? Sabe, né? Só concluindo aqui. E aí, pronto. E aí, como lá na universidade era só um bloco, aí construíram outro bloco, né? Que era o bloco de engenharia civil, engenharia ambiental e tudo mais. Mas eu ia lá no de psicologia. Porque eu sou dessa. Porque lá é fortosa. E aí eu ia lá, elas me olhavam, mas não falavam. E a questão, meu amor, esse aí de lá voltava de novo. Então, assim, foi o único problema. No trabalho, nunca vi ninguém me olhar enviesada no trabalho. Porque se olhar, eu olho enviesado também. Então, assim, graças a Deus, não tenho mais. Se a porta não se abre, você vai lá e assim, Eu dou um chute, dou um chute, é. Bom, né? Galerosa ela. Essa história de arrombar. Chute entra, É é galerosa. Ela é galerosa. Gente, eu tenho uma pergunta. Quando vocês transicionaram, vocês deviam ter algum ídolo, algum artista? Vocês pensaram nisso assim dentro de vocês? Eu posso ser fulana, posso ser ciclana? Teve alguma inspiração nesse sentido? E também quero perguntar se tem alguma obra, um livro, um filme, um quadro que inspirem vocês? eu tenho. Eu tenho. Então foi a Malévola. No teatro, vai se ressaltar, não é Angelina Jolie. Angelina Jolie. É, eu acho né? Até ganhou o Prêmio Nacional de Melhor Ator. Até porque ela não tem a cara da Angelina Jolie. Claro. Querida, eu sou uma garota. Eu sou a garota interrompida, eu já falei aqui uma vez. Passou pela minha cabeça de transicionar, assim... E ser uma figura tal. Figura Porque o Michael Jackson quis ser a Diana Ross. Né? Vocês sabem disso. Essa decisão mesmo, eu queria ficar... E outra história. Eu queria transicionar e Tem ficar uma linda, maravilhosa, do jeito que eu sou, sabe? Mas eu tenho um filme muito específico que me tocou bastante nesses anos de processo, que foi Transamérica. É um filme incrível, maravilhoso, incrível. Então, aquela inspiração daquele filme me tocou bastante. Então, Tanto que ela foi indicada ao o Oscar. Oscar ganhou, inclusive. Ganhou? Ganhou, não ganhou? Acho que foi indicada. Mas, o que acontece? Se ela fizesse hoje o filme... Seria os totalmente direitos cancelado. Ia ser cancelado. Totalmente. Ela fez no momento em que os atores podiam fazer, né? Isso. Cláudia Raia fez a Ramona numa novela. Lembra? Totalmente. Hoje, talvez não tivesse mais espaço. Era uma pra isso. época que- Tinha ser uma atriz trans. E era uma época Como que... tem Elas por Elas hoje. Era uma época que as trans e todo o meio já LGBTI É muito velado, né? era muito velado, não tinha, né, esse Começou a espaço. ocupar esses espaços, né? Então, até quando a gente fala sobre representatividade, tanto na política como na engenharia, eu tenho amigas médicas, amigas engenheiras, amigas advogadas, eu figurinista, tem outras cantoras, atrizes. Então, acho que isso é um processo que eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai estar realmente nesses lugares de uma forma mais massificada, né? Então, acho que esse começo todo é muito. Que assim, a mulher... Por exemplo, o Edmund, já é funcionária pública, ela me falou, acho que há 29 anos. sim. Isso já é uma conquista, assim, quase Extremamente inédita. Se a gente não for fazer uma pesquisa, ela não for a primeira. Se a gente levantar uma pesquisa, talvez ela seja a primeira ou política, né? A gente já tem várias mulheres trans, homens trans ocupando esse espaço. E Vagas que antigamente eram muito relutantes de conquistar. Só abrir um parênteses também, o pilar família, né? É um fator que... É o fator que contribui que muito. contribui para você pular, para você seguir um rumo na sua vida e, enfim, ter seu trabalho, ser uma profissional em qualquer área que você pode ser o que você quiser, médica, engenheira, doutora, que vier na sua cabeça. Nunca diga que você não pode ser o que você quer ser. Claro, você é aquilo. Corpo, escola, né? Então tem muitas
quando eu fiz o ensino primário, né? Sim. Quinta, sexta, sétima, oitava. Então, o próprio pedagogo, a própria pessoa da parte da direção da escola, eles eram homofóbicos, eles eram preconceituosos, né? Então, isso acaba deixando que as meninas trans desistam. Aí ficou Porque já basta, às vezes, o abuso psicológico. É por isso. Então, isso é um fator dessa questão dessa pirâmide de família, de educação, enfim. Talvez essa falta dessa pirâmide que leve as meninas trans se prostituírem. não tem um grau de instrução tão elevado. Com certeza Não tem. Cada uma tem a sua vivência e sua realidade, né? Misóginas também, né? Porque, por exemplo, uma mulher cis, ela vai para prostituição por uma escolha, ou seja, outros fatores. E não porque foi a única opção. Sim. Né? Muitas vezes, para as pessoas trans, essa é a única opção. E a nossa Os teus realidade, pais te expulsam de casa, na escola, tu apanha, não te recebe, não te olha, contrato. entendeu? O mercado de trabalho jamais vai abrir, porque se você não tem condições de conviver com uma pessoa trans na sua escola, quanto mais no mercado de trabalho. Essa Então- questão sobre... Perdão. Então, muitas vezes, o único lugar que abraça, às vezes é uma cafetina, às vezes é uma rua, entendeu? Infelizmente. Que ela vai porque encontrar dentro pessoas disso, da sua mesma realidade. aqui dentro disso também, muitas vezes, ainda sofrem coisas também que são terríveis, né? certeza. Fora ser, acho que tá tudo bem você querer vender seu corpo. O seu corpo é seu, é um direito seu você querer prostituir ele, vender. Hoje em dia, com o OnlyFans, só vender foto, não é mais nem Eles físico. estão vendendo a foto do pé dela. O pack do pé. E olha que vende, Eu acho que não cabe na foto, hein? Olha, Comprei pra lá. Quase. a Melanie quer Então, fazer... essa questão da pirâmide familiar, ela é muito relativa, né? Porque tua vivência com a família é maravilhosa, a sua vivência também com a sua família é extremamente incrível, então todas as nossas histórias são totalmente diferentes. Eu já não tive isso, né? Eu fui criada numa base familiar totalmente contraditória, né? Totalmente, como eu posso dizer assim, irreversível, isso... Porque a vivência da minha mãe foi aquela vivência de mulher porreta mesmo, de mulher raiz, analfabeta, né? Não tinha conhecimento de nada, então o que reverberava entre mim e ela era uma guerra, porque ela não aceitava e eu lutava para que ela me aceitasse. Né? Então, acho que diverge das histórias totalmente diferentes. Hoje em dia, sim, porque teve uma situação totalmente irreversível, né, que aconteceu entre a nossa família, e graças a Deus eu me dou muito bem com ela. Às vezes tem uma divergência, eu tenho uma briguinha com ela de divergência sobre essas situações do nome, né? Ela ainda não se acostumou. Ela ainda não se acostumou, então mamãe é Melanie. Mas ela vai. Eu sou Spice Girl. Mamãe aí. Bora, somos só nós duas agora. Moro com a minha mãe. Moro com a minha mãe. Eu não tenho mais essa coragem de deixá-la. Mamãe, eu sou Spice Girl. Mamãe, eu não tenho Eu mais quase essa coragem caso de com sair. David Beckham. A Gília aparece. Verdade. Mas eu vou fazer uma pergunta também aqui, que a gente está falando dessa questão da aceitação, dessa questão social, de políticas públicas. E o Brasil, ele é um dos países que mais matam travestis no mundo, transexuais no mundo. E é o país que mais consome a pornografia transexual. Né? Isso, seu pai se machucou. Que eu acho que é aquela coisa Fiquei- uma coisa dúbia. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu odeio. São velada, né? Vou falar uma coisa polêmica, mas eu acho que as meninas já vão entender. Eu gosto. Eu acho que assim, de 10 homens, 8 têm vontade. E os outros 2 não têm coragem. Entendeu? É o que a gente Mas eu acho estava que falando é um fetiche. Você fala com as trans? Todo homem. Com as trans? Com mulheres trans. E assim, como é que vocês convivem com essa questão da violência, por exemplo, de você sair na rua? Você sente que você está num espaço vulnerável? Vocês se sentem vulneráveis a essa violência? Eu acho que a gente já nasceu vulnerável, né? A gente já nasceu cancelada, né? Então, eu acho que a gente se prepara para a realidade da vida e para a realidade de como é A vida, a vida nos prepara, realmente. Eu acho que não tem um manual. Não tem. Né? Eu acho que assim, ninguém nasce forte. Eu sempre Sim, falo que eu acho que as totalmente. pessoas Somos trans frágeis, são totalmente. muito mais fortes, mas não é porque elas nasceram assim. Acho que a vida vai expondo situações e você tem que, ou você fica forte ou você fica forte. É o Você do não limão tem fazendo outra a limonada. escolha. Você não tem uma escolha. Você precisa ser forte, você precisa se calejar e fazer com que você consiga evoluir.
Porque senão, inclusive, fora as pessoas que matam as trans, também tem o suicídio. Sim. Né? Se você não consegue ter essa força interna, essa autoconfiança e trabalhar isso, que não é fácil, que não é todo dia que você acorda se fingindo linda, entendeu? Não é todo dia que você Tem vontade de acorda se arrumar. achando que tá tudo bem, entendeu? Que hoje eu vou sair na... Gente, eu não acordo nunca com vontade de ser linda. Eu sempre me acordo baranga. Eu acordei hoje, Vera Fischer. Eu só acordo baranga com aquele vestido horroroso, de preferência furado, rasgado. E detalhe, eu tenho cachorro e eu levo o cachorro pra passear de manhã. Vai passear desse jeito. Gata, a senhora sem maquiagem. Leona. Tira, linda. Aí o óculos claro. Cara, é horrível você se montar, você calçar sapato alto, dói a perna. Você colar cílio é o ó. Eu me sinto uma lumena. Metade colado, metade torto, enfim. Não é fácil. Você se montar, você ser mulher. É tão fácil ser homem que você bota uma calça jeans, calça não tem uma camiseta, tá E ótimo. repete a calça jeans a semana É. toda que Aí ninguém vai bota- reparar. A Melissa vai condenar, mas bota uma bermuda xadrez com uma blusa listada, que é podre de blusa polo. Não, listada, sim. E o bermuda homem ainda xadrez. pode ir com a calça jeans a semana toda, a blusa a semana toda, que ninguém vai falar nada. Nada. Mas se você repetir uma roupa na semana... É. Menina, tu veio com a mesma saia de ontem. Mas Elas assim, são descaradas. E como é que a gente faz pra gente diminuir essa violência, hein, gente? Como é que a gente... O que a gente precisa fazer? É educação, você também comunicação, né? Acho que esse Uma, papel da educa... TV uma, também uma é educação... importante. É uma educação familiar. com É certeza. educação familiar e escolar também. Também. Mas se a família não faz o papel de educar, a escola também completa, isso, né? sim. Então eu acho que é uma... Por isso que eu acho que é importante essas coisas, a gente falar sobre na escola. E a política, esses políticos estão falando muito sobre... querem ensinar os nossos crianças a ser gay. Ninguém ensina ninguém a ser nada. Porque senão não existiria gay, não existiria trans, porque todo mundo nasce de uma família heterossexual. Então, assim, não tem como você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Você vai fazer com que essas pessoas tenham vivências e você vai mostrar isso. Mas eu posso gostar de feijão e a Edna não gostar de feijão. Gostar só de A Edna gosta, que ela é a broca. Entendeu? Então, brocada. assim, não é uma questão que você ensina, né? Você pode mostrar que existem caminhos. E aí cada um vai se identificar, sim ou não, com um ou com todos. E aí eu fico muito indignada porque a gente está falando de transfeminicídio e nós temos um caso aqui no Amazonas da Manuela Otto, que foi Nacionalmente, né? nacionalmente o policial a matou num hotel. Em caso E esse caso nacionalmente. não tem resolução. Eu fico indignada porque não é só porque era uma amiga, foi minha aluna de teatro, não é só por isso. Porque entra na estatística e a polícia não faz nada. E a gente vê que é muito mais real do que a gente Não acha. faz nada porque eles mesmos matam também, às vezes matam, como foi o caso desse policial. E aí eu pergunto de vocês, aqui no Amazonas tem alguma delegacia que defenda o direito das A transexuais? delegacia da mulher abrange. Abrange trans? E gay não, né? Só trans. Poxa. Vai querer demais, né? Eu acho que abrange, mas... Eu acho que é uma discussão legal. Porque o gay, querendo ou não, é homem. Então ele faz parte do patriarcado. Eu acredito que todas as delegacias deveriam ter no seu contingente para o atendimento de qualquer situação. Porque imagina, eu moro eu moro no mutirão. E É uma demanda das mulheres da cidadania, não de gênero, né? Não todas as delegacias têm que estar preparadas para esse atendimento. Seja de mulher, de gay, de... Mas, por exemplo, eles falam que a delegacia da mulher, ela tem essa questão do acolhimento de uma equipe multidisciplinar que estão direcionada, preparada para atender a pessoa que sofreu essa violência. Talvez... Porém, se torna mais um caso estatístico, um caso que não foi resolvido. A gente sabe se esse rapaz ainda está preso. Marielle, própria Marielle também, que até hoje a gente... Temos a delegacia específica, né, para nós, mas e os casos são solucionados? Não são, né? Não são. É porque também não falta o interesse. Sim. Querer fazer, porque tudo tem solução. Basta ver como você tem interesse em lidar. Ele dá. Não é interessante, né? Por isso que a gente fala sobre pessoas trans existem, né, e importam. Vidas trans importam. Por isso, porque para a maioria dos políticos ou dessas pessoas que pensam política pública,
não importa. Então tudo bem, é só uma a mais, uma a menos que morreu. Olha, Ou também aí levam pelo jeito. E levam pelo jeito pejorativo, porque devia estar fazendo coisa errada. É, aquele caso deles só defenderem e aparecendo nas TVs para serem reconhecidos. Olha, aquela pessoa fez isso por aquele caso, mas quando você está nos bastidores, não é assim, é totalmente diferente, é totalmente ao contrário. Então, travesti sofre muito, pega muito cano de boy. Eu vejo muitas histórias assim. Eles usam a... A Lapa já dizia, É. vestir não é bagunça. Não é para... Não é bagunça. gente, eu queria pedir aqui um espaço, porque assim, travesti, mulher trans, enfim, ela acima de tudo, é você ter autoestima, é você ter empoderamento, isso a gente já falou no começo. É poder você ter coragem de mudar daquilo que realmente te incomoda. Nem todo mundo está feliz com aquilo que... Aliás, ninguém está feliz com o que você é. Sempre tem uma coisa que você queria A mudar. felicidade também são momentos, né? Existe uma felicidade, Esther. Eu não sou feliz com a minha conta bancária. Eu também não. Não feliz. Falar em conta bancária. Melissa, todo mundo diz que você é uma figurinista cara. Eu tô fim de te contratar pro meu espetáculo, mas não sei se eu vou ter a coisa pra isso. Procede essa informação? Então, Lucilene, eu vou falar. Existe uma fake news, mas eu acho que procede sim. Eu acho que procede sim. Mas eu vou explicar por quê. Não é que a Melissa seja cara. Eu sou uma pessoa que valorizo os profissionais que trabalham comigo. Então, acho que quando você contrata uma figurinista ou um figurinista, você está contratando uma engrenagem que precisa ser girada. Então, quando você contrata a Melissa, no caso, você está contratando a Melissa, você está contratando as costureiras, você está contratando aderecistas, envelhecistas. Então, tem uma engrenagem muito grande que eu faço girar. Você E eu contrato e faço questão de pagar bem. Eu me recuso a pagar para uma pessoa trabalhar comigo menos que um salário mínimo. Então você coloca isso vezes uma quantidade de figurinos do espetáculo, realmente. Mas não é você barato. fala de quê? De um musical, mais ou menos? Ou de um musical, por exemplo, fiz Cabaré Chinelo, por exemplo, também, que é um espetáculo que tem pouca gente. Mas são figurinos caros. Maravilhosos. Que ganhou prêmio. Ganhei prêmio, estou indicado ao outro nacional também. Então, assim, eu acho que é isso. Eu tenho honestidade, eu acho que, assim, quando você, sei lá, ganhou um prêmio pra mim não significa muita coisa. Não, mas é um reconhecimento do teu É um trabalho. reconhecimento e mostra que você tá no caminho certo. Com certeza. Então eu acho assim, se eu cheguei nesse nível, eu não tenho como fazer um trabalho menos que aquilo. É dali pra cima ou dali pra igual. Então eu também criei um certo padrão que eu não consigo fazer coisas muito abaixo. E aí, se não tiver dinheiro e eu estiver muito disposta a fazer, eu acho que você tem que também ter a inteligência da criatividade pra você saber ver, né? Porque já aconteceu situações, todo mundo acha, sei lá, que eu faço ópera e que eu tenho os orçamentos milionários. A gente Quem me dera. Querida, eu já entrei no seu imposto de renda. Eu tive acesso aos dados. Do céu. Eu tive acesso aos dados. É poderoso. Olha, LGBT, hein? Ainda não é uma verdade, mas eu aceito e vou começar a jogar pro universo que sim, que vai... Gente, essa entrevista pra mim tá sendo reveladora, porque eu tomei uma decisão agora. Eu quero transicionar. Eu quero transicionar, eu quero... levar lá no plano da quadradinha. Mas eu quero pegar a bunda da Juliana Paz, colocar em mim e eu dou minha bunda pra ela, porque tá só o queijo coalho, é minha bunda. Ai, que horror. Eu só mudaria em mim. Mas, ó, Cultura. então, mediante a resposta da Melissa, eu não tenho chance de tê-la como minha figurinista. Acho que sim, você vai... Dione, venha. Querida, a Lucilene só vai em brechó, querida. Volto falando. Mas Mas também eu já tem ganhei um prêmio em Nova York com figurinos. Simpática! Eu ganhei um prêmio com figurinos que eu comprei todo em brechó. Obviamente, eu fiz todo um tratado. Mas um brechó de Nova York. Foi brechó. Não, o prêmio foi em Nova York, mas eu produzi isso em São Paulo. Ah, tá. Melanie, o teu cachê, Melanie, é caro? Caríssimo. Agora eu vou começar a agenciar ela. Tem música autoral? Tenho música autoral. Eu acho que assim, concordo plenamente com a minha amiga. Eu acho que quando você constrói uma empresa... Banda ou sem banda, Mela? Banda, lógico. Com sem banda é só a Pablo, querido. Sem banda, só a Pablo. Eu acho que a gente tem que valorizar mesmo com quem trabalha na sua empresa, né? Então, eu concordo plenamente. É isso mesmo, estamos caminho andado. E os shows estão bombando, Graças querida? a Deus. Ai, querida. Resumindo, cara, também. E a Wademan, cara, esse... Caríssima.
Ela tá até emocionada com o euro. E aí, euro, que eu acho não, até agora, como eu tô esse tema aqui no Brasil, né? Então eu tô meio que me ainda adaptando, ativando o CREA novamente, porque tem que ficar pagando a anuidade para poder fazer emissão das ARTs, enfim, fazer toda aquela história. Como é, depois de tanto tempo na Europa, voltar para Manaus, pro Brasil? Não, Qual é a sensação? É isso, eu quero não desmerecendo o Brasil, mas é que são níveis, parâmetros bem diferentes, né? muita água passou, né, nessa ponte desde 2009 até agora, 2023, né? Certo. Engenharia ambiental, que é a sua área. Não, sou engenheira civil. Civil. Engenheira de segurança do trabalho. Corta isso, então. Sim. Na verdade, você não acabou de falar que acabou de chegar também. Acabou de chegar. Vai ativar. Assim, começar... Sim. Mercado não entra em crise, né, meu? Não é artista. O mercado da construção civil aqui em Manaus, né? Sim. Weidman, querida, você está trabalhando, estudando, se especializando nesse mercado da engenharia civil, correto? Também. Também, né? E segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Como é que você está se readaptando agora aqui na cidade? Você ficou muito tempo na Europa. É difícil encontrar de novo essa realidade ou você já está safa? Não, imagina, muita água passou debaixo dessa ponte aí, né? Com relação a várias normativas, várias instruções normativas, leis, decretos, relacionado não só à questão da engenharia civil, como a questão da segurança do trabalho. Inclusive, nós estamos aí na porta, né, com o E-Social. O E-Social, todo mundo que é de empresa privada e nós que somos de órgãos públicos, também temos que... Qual é a secretaria, Luiz? É a Secretaria Municipal de Administração, Ah, tá. né, que é a que administra a folha de pagamento da Prefeitura. Então você voltou para esse lugar da prefeitura, você tinha, tipo, trancado, não sei se é essa palavra. Uma licença. Uma licença eterna, né? E aí, Não, ela tem uma duração que você não poderia ser destituída. Sim, poderia ser exonerada. Entendi. Olha, eu sou loura, mas eu raciocino, gente. Então tem a questão agora do E-Social, né? Que o E-Social tem os eventos que tem que ser lançado, né? No caso dos órgãos públicos, né? Que é o 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho, o 2240, que é o agente nocivos, e o 2220, que é o atestado de saúde ocupacional, né? Onde tem que se fazer o PCMSO, a LTCAT, PGR, GRO, enfim, o documentação. Entendi porra nenhuma. O PGR é Programa de Gerenciamento. Ela habla, né? Ela habla. Então, toda essa documentação que você tem que informar para o governo para dizer que você está colocando o seu funcionário, né, o seu servidor, né, dentro do ambiente totalmente apto para trabalhar. Ela não é uma travesti, ela é doutora travesti. Porque isso impacta no FAP da Prefeitura Municipal, né? Então, se ela tiver um grande número de acidentes, os tributos que ela vai pagar lá na frente vão ser muito maior, entendeu? Então, quando ela oferece isso para os servidores, essa questão da qualidade dentro do ambiente de trabalho, né? Com segurança, com equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva, enfim, ela acaba diminuindo a questão dos acidentes. Porque o Brasil também, além de ter um alto índice de assassinato com a pessoas trans, tem um alto índice também de acidente de trabalho. Um dos maiores do mundo, E é um inclusive. fator Com as trans? não é muito divulgado. Não, Trabalho e não, né? Ela também faz engenharia segurança do segurança trabalho. Engenharia e segurança do trabalho. Então você percebe e as pessoas elas têm que estar atentas, porque com o E-Social, que aí está, Receita Federal, Ministério do Trabalho e INSS, os três se comunicam agora. Então não adianta dar um EQ lá na Receita, dar um EQ lá no Ministério do Trabalho. Resumindo, não dá mais para ser truqueira. Não dá para ser. Não dá para ser. Aqui mora no lugar, mora Não. Sai dessa vida, Lucilene. E eu quero só abrir aqui um parêntese do congresso que eu estive em São Paulo no mês passado, da área de segurança, onde o auditor fiscal falou, disse, olha, se aqueles empresários e ordenadores de despesas acham que a gente não está
nós acabamos de instalar uma inteligência artificial nos nossos servidores da Receita. Então, assim, qualquer coisa que é falada, que é... Vou citar um exemplo que o auditor deu lá no curso. O empresário emitiu uma nota fiscal com o CNPJ e a Receita viu lá aquela nota fiscal emitida, né? Daquele empresário. E aí ele foi consultar lá no Ministério do Trabalho. E lá no Ministério do Trabalho, verificou-se que aquele empresário que emitiu aquela nota, que comprou não sei quantos metros cúbicos de benzeno, que é um agente altamente cancerígeno, né? Não declarou lá no Ministério do Trabalho que os funcionários dele tinham risco de vida. Então, 20 milhões de multa. Gente. Ele não, porque ele não tinha informado isso no Ministério do Trabalho. Então, assim, para você ver como eles estão se comunicando agora. Então, tem que ter muito... Resumindo, o mundo está globalizado, está tudo Globalizadíssimo. conectado. E a gente também se conectou muito com vocês aqui hoje. Eu quero primeiramente agradecer imensamente a disponibilidade da gente vir aqui bater um papo. Porque eu senti assim, um papo assim, até meio de comadre, porque eu já conheço todas vocês e a gente já é amiga fora aqui do estúdio. Então, assim, eu particularmente me senti muito à vontade. Figuras adoráveis, assim como eu. Eu fiquei muito confortável de fazer pergunta, muito à vontade de ultrapassar um pouco dessa intimidade, assim, sem constrangimento. Confesso que eu não fiquei nem um pouco constrangida de perguntar. E eu acho que as pessoas que estão assistindo também ficaram muito... esclareceram muitas coisas, porque às vezes a gente tem uma visão totalmente errada do mundo trans, daquilo que a gente falou no começo, de achar que a mulher trans ela é só cabeleireira, ela é manicure, aquela oba-oba. Oi, querida, você tá linda, maravilhosa. É a pessoa que faz tua roupinha que tu, ai, arrasou, gata, bata. Não, ela é muito mais, ela está muito mais além do que isso. Sim. Ela está inserida, a Weitma Grelha como engenheira, Melanie maravilhosa como cantora, Melissa como figurinista, perfeita, enfim. Então as pessoas podem ver que existe um mundo para ser descoberto, um mundo para ser ocupado que vai além daquilo que a sua cabeça acha. E aí, as considerações finais das minhas princesas que estão aqui, por favor. Waitman. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a essas colegas aqui que estão presentes. A Melissa, que eu não conhecia pessoalmente, né? Vi a sua entrevista no Fantástico, que coisa louca, né? O mundo é bem doido, né? Vi a mulher na televisão e agora tá aqui, né? É pequeno e doido, né? Pequeno e doido, né? Também você, minha linda, maravilhosa, Lulu, um amor de pessoa. Te amo, amor. E você, maravilhosa, claro, né? Deixar o arroba de vocês, eu acho legal isso. Você sabe, a rede social para acompanhar o trabalho. Meu arroba é Melissa Maia A, outro A no final. Olha aí. E pode me adicionar se alguém tiver interesse em saber sobre figurino, não só pedir orçamento, mas assim, querer fazer convidar pra faço jantar, curso Melissa. de formação também. Convidar pra jantar, Melissa. Jantar, Melissa. Financeira, exposição para Melissa. Vai, Melanie. Eu queria agradecer a toda a produção, a direção, a você, Leide, a você, Lu, pelo imenso Eu convite. que agradeço, princesa. Descarme, né? Lógico, não só eu, mas de coração mesmo eu fiquei encantada de conhecer um pouco a história da Melissa, da Weidman. Weidman, eu quero chamar de Wade. É do encantador. É o Waitman, não é Candy. Telespectadores também, muito obrigada. Bem-vindo. Segue o meu Instagram. Tem que soletrar porque o povo não consegue me encontrar. MELANY, Melanie Marinho Oficial. Lá pra você ver. Repete. MELANY, Melanie Marinho Oficial. Lá você vai saber de todas as novidades, das nossas agendas, muitas coisas boas-vindas por lá. E é isso. E a Waitman? É arroba Waitman Henriques, né? O Instagram. Vai aparecer nos caracteres. Vai aparecer os caracteres. Ótimo. Coloca aqui embaixo. Esquece que eu soletrei. E vocês que estão nos assistindo, cadê os likes? Estou aguardando, não está chegando like para mim, para os colegas, compartilha, @leidepod.manaus no Instagram, nosso canal, meu amor. Vocês podem também, olha, toda quinta-feira a gente vai trazer conteúdos exclusivos, convidados babadeiros, 20 horas no horário de Brasília. Acompanha a gente. Obrigada, lindas. Obrigada. Obrigada. É isso, gente. Obrigada pela participação. Obrigada a você que ficou ligada, vendo a gente falar aqui sobre esse mundo que talvez você não conheça, não entenda, mas não importa. Você tem que aceitar o mundo como é, com as suas diferenças. E é isso. E agora,
Leide, vamos apoiar a causa trans? Claro, só se for agora, meu bem. Então é isso, olha, vou ler aqui um negócio para vocês que é importante. O voluntariado é um aliado muito importante para ajudar a mudar o cenário da empregabilidade trans no mercado de tecnologia. E aí, como é que faz para você ter acesso a isso, Leide? Olha, gente, é só procurar o Educa Transforma, tá? O educatransforma.com.br. Porque formando pessoas trans no mercado de TI, olha só, Cláudio. Ou então procurar qualquer proposta que abranja o mundo LGBTQIA+, em sua cidade. Então, gente, vamos ajudar a transformar o nosso país. Beijo a todos. Beijo. Tchau, gente. Lady Dot. Lady Dot.